passou jantando a Nvidia de novo. Fala galera da HWUp, beleza? Júlio Abreu e mais um vídeo aqui para vocês na HWUp, Hardware Upgrade, e nós vamos falar agora de 6800 XT, a placa que bateu a Nvidia em preço e performance comparada com a 3080. É disso que nós vamos falar aqui agora. Amiguinho e amiguinha, você ficou aí se perguntando, poxa, o Júlio precisa falar de Smart Memory, precisa falar de Infinity Cache, precisa falar de Ray Tracing, precisa falar de DLSS da AMD. Tudo isso nós vamos falar em vídeos separados, terão esses vídeos amanhã. Aqui nós queremos fazer um apanhado geral sobre algumas das placas que foram anunciadas, né? Já falamos da 6800 e aqui nós vamos te falar se vale a pena uma 3080 ou uma RX 6800 XT por 50 doletas a menos, que no Brasil vale mais do que barras de ouro, ou com o dólar do jeito que está agora, uns 6 mil reais aí cada 50 dólares, beleza? Então já se inscreve aqui, ativa a notificação para você não perder os vídeos que nós falamos para vocês que vai sair amanhã. Vão sair vídeos de Infinity Cache, Smart Memory, tudo isso aí, toda essa caralhada. Então para você continuar acompanhando, já ativa aqui a notificação que você não perde nada, beleza, parceiro? Dá uma olhada aqui na descrição enquanto passa aí a nossa vinheta. Sonhando com SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na MMORC, o seu Windows 10 pode sair por menos de 10 dólares. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HWU35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de 10 dólares você tem o Windows 10 original, extrai a sua chave e ativa o produto online. Isso aí, amigão. RX 6800 XT batendo na RTX 3080 da Nvidia, custando 50 dólares a menos e com 6 GB de VRAM a mais. Mas batendo mesmo? Quero dizer uma coisa pra você. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já dizia o grande filósofo. Nós temos aí performance de palco, de apresentação, de anúncio, onde a AMD quer colocar a sua placa para vender para você, e performance de dia a dia, performance de mundo real na sua casa. E sim, sempre serão coisas diferentes. Então aguarde os reviewers, aguarde o review da placa depois do dia 18 de novembro, ela estará no mercado. E aí você me fala, não, mas a AMD não vai mentir, não sei. Cara, vou te passar aí um breve resumo de como foi um anúncio de uma tal Nvidia no dia 1º de setembro. RTX 3070 batendo, dando surra de pau mole na 2080 Ti. Vocês viram aí como foi anteontem. Ela chega na frente em alguns casos, atrás em outros, mas não é aquilo tudo que todo mundo começou a falar. Muito melhor que a 2080 Ti por menos da metade. Segura a onda. Não, mas RTX 3080 com o dobro da performance da 2080. Preciso falar mais? Então, muita calma nessa hora, ou muita hora nessa calma. E aí você me fala, mas estamos falando da AMD, a AMD não faz essa parada? Nós vimos Ryzen das outras gerações sendo mostrados como processadores mais tops do mercado em Cinebench, em CPU-Z, vários testes sintéticos, quando nós vimos na prática eles continuavam atrás da Intel em jogos. Isso não vai acontecer agora, porque parece que os novos Ryzen 5000, os Ryzens do Chaves, quem é do canal sabe do que eu estou falando, eles realmente serão melhores que a Intel em todos os cenários, mesmo que a gente só vá ver isso agora em 5 de novembro. Isso dá para especular fácil. Mas vamos lá, o desempenho da RTX 3080 já é conhecido, a gente já sabe por vários reviews, por vários reviewers aí mundo afora, e o da RX 6800 XT, o que a gente conhece, é o que a AMD mostrou. Alguns vazamentos têm mostrado ali 5% para cá, 8% para lá, 10% no outro game. Então em patamar de experiência de uso, mesma coisa. Vou dizer para você, em 4K, você ter 10% a mais pode significar você estar 50 FPS e chegar mais próximo dos 60, ainda seria 55. Você está em 55 e bater, cravar os 60. Jogar 55 ou a 60 não vai fazer tanta diferença para você. 10% não muda a sua experiência de uso. Você precisa de um pouco mais do que isso, uns 20, 25, 30% para sentir a diferença no seu gameplay. Então, por rasterização, a 6800 XT é melhor, ponto.
Ah, então você mesmo fanboy está admitindo? Lógico, tem que ser coerente. A 6800 XT, na média, no overall, ela será uma placa mais potente, mais performance bruta, vai te entregar mais frames por menos. Então se você só joga os jogos sem Ray Tracing, sem nada disso, sem DLSS, a 6800 XT vai te entregar mais performance, custando $50 a menos. Porém, nós temos que olhar que há jogos sim que vão responder melhor na Nvidia, então não se surpreenda, já estou te avisando de novo, se você ver alguns games na frente com a Nvidia. Alguns jogos a Nvidia pode bater mesmo assim com a 3080 versus 6800 XT. Os 6 GB a mais de VRAM, tá? Isso não é o que vai te garantir mais desempenho em 4K. Esquece, cara. 10 GB você já está sobrando para 4K. O que pode acontecer ali é que o Infinity Cache e o Smart Memory vão fazer um trabalho que os 256 bits de barramento não fariam. Você tem uma largura de banda menor, você tem menos performance por pontos flutuantes no FP32, ou seja, menos teraflops, performance bruta da placa. Você tem um barramento menor, menos largura de banda, mas tem mais VRAM. Só que como você tem o Infinity Cache auxiliando com 128 MB de cache e esse Smart Memory para 4K, pode ser que realmente ela entregue o que a AMD mostrou lá e ela fique à frente da Nvidia. Mas não por uma diferença que você vai sentir no gameplay, na prática, no dia a dia. A diferença que você vai sentir mesmo é no bolso. Então se 200, 300, $50 sendo realista aqui para nós no Brasil, isso pode significar algo na casa dos 300, 350, 400, no melhor dos cenários ali uns R$ 500 com uma 6800 XT básica e uma puta de uma 3080, uns 600, 700 conto. Então, se de repente esse valor faz diferença para você, você pode ir na 6800 XT. Agora, se você está mirando o Ray Tracing, você vai falar para mim, pô, mas a 6800 XT também dá direito ao Ray Tracing. Sim, mas até o momento, tudo que foi pensado em Ray Tracing, DXR, né, que é uma API que está dentro do Windows, mas que você precisa ter hoje uma RTX da Nvidia para jogar, tudo que foi pensado em Ray Tracing para o computador é para a Nvidia. Agora vai começar a mudar se você olhar que os consoles da Sony e da Microsoft também terão direito a Ray Tracing. E como a gente já falou, os consoles são AMD. E a arquitetura que é utilizada neles é RDNA 2. Similar a RDNA 2, mas acima da RDNA 1. É uma arquitetura muito próxima do que nós estamos vendo agora com essas RX que a AMD anunciou na data de ontem. Logo, a gente espera que a longo prazo vai melhorar o Ray Tracing na AMD, com os drivers sendo maturados com certeza. Mas como o market share da AMD ainda é muito menor, não espere que os desenvolvedores tenham aí todo o amor do mundo para desenvolver e otimizar para a arquitetura da AMD. Tempo é dinheiro, meu irmão. Então se você é dono de uma desenvolvedora, se você tem um time de desenvolvedores, de programadores, você vai focar no desenvolvimento onde você vai vender mais. Primeiro nos consoles, que vendem muito mais. Porque no PC tem pirataria, você compra o seu jogo na Skid Row e prejudica toda a comunidade. É verdade. E aí, depois vem pro PC e primeiro eles vão olhar o quê? Quad-core, que é 90% da base da Steam. Então estão demorando para otimizar pro seu octa-core aí, mas beleza. Então você comprou um processador com 20 núcleos e continua usando 3. Mas relaxa, os jogos estão começando a fazer mais uso disso, ainda mais agora com os consoles em Zen 2, com 8 núcleos, 16 threads, coisa e tal. Então, meu amigo, se você pensar que no PC, primeira otimização é lá para a base, e depois eles olham quem vende mais placa no computador hoje, 80% do market share, Nvidia. Os caras vão desenvolver sempre focando na Nvidia. Aí quando sobra um tempo lá, os caras não tem mais o que fazer, voltar do almoço, aí eles otimizam para AMD. Por isso que nós vemos placas de vídeo da AMD a longo prazo melhorando muito. E aí a gente pensa, nossa cara, o que está acontecendo? Será que a Nvidia está capando o driver? Põe aí se você já imaginou que a Nvidia capa driver. Não, apenas você olhava, uma 970 versus uma 290X, e você falava, nossa, como elas correm pau a pau. Aí passa 3 anos, a 290X está melhor. Como assim? O que aconteceu? Será que a Nvidia boicotou a 970? Não. Simplesmente ela já estava no ápice, já tinha toda a otimização para ela, e a 290X os caras encontraram um tempo lá, num dia que eles não tinham nada para fazer, e resolveram otimizar os drivers para aquela placa. Então, mais ou menos é isso que acontece, a grosso modo, tô tirando sarro, lógico, mas nós temos uma indústria voltada para o que a Nvidia apresenta, porque ela vende mais, ponto final.
E a gente sabe que muitos desenvolvedores bebem da água dela, comem na mão dela. Enquanto a AMD nós temos alguns jogos aí, tipo Assassin's Creed, tipo Battlefield, poucos que olham para o hardware da AMD e são focados nele e otimizam mais para eles. Agora, para o hardware da NVIDIA a gente tem uma caralhada. Então não fique surpreso se a diferença em teste sintético ou no melhor cenário que a AMD mostrou não seja o cenário real no dia a dia em todos os outros, na hora que você ver aí os reviewers mostrando as duas placas pau a pau. Mas a diferença no preço e a performance bruta da placa com todas as tecnologias que a AMD vem inovando e trazendo melhorias realmente que valem a pena a gente olhar, ela tem uma eficiência energética muito melhor, é uma placa que aquece e consome menos, não tem como a gente não elogiar. Inclusive, porque provavelmente só vai ter ela para comprar. A dona Lisa Su disse que no dia 18 de novembro teremos aí a RX 6800 XT para você comprar a rodo, que não vai faltar placa. Bota fé? Vamos, né, tentar acreditar aí na nossa querida Lisa Su. Mas pelo lado da NVIDIA, o próprio CEO Jensen Huang, por mais que fabricantes tenham ficado putos no mundo afora, lojistas tenham ficado chateados, ele próprio, o tiozão da jaqueta de couro da NVIDIA, falou que não, só teremos placas aí para abastecer o mercado em 2021. E está tendo uma escassez enorme de RTX 3070, 3080, 3090, inclusive com os processos de 8 nanômetros da Samsung sendo muito criticados mundo afora em vários sites. Então, pode ser que você olhe na prateleira e só tenha 6800 XT. É um mau negócio? É isso que a gente quer falar nesse vídeo. Não, é um baita negócio, é uma baita placa, é uma baita opção. Você não ficará defasado em nada de tecnologia. Vai ter um similar para o NVIDIA Reflex, vai ter um similar para o DLSS, mas não agora, mas tem alguma coisa na biblioteca da AMD, para os próprios desenvolvedores olharem para isso, a gente já vem falando nos vídeos, né? Esse aqui é um vídeo para quem veio pesquisar sobre 6800 XT versus 3080, então a gente está recapitulando algumas coisas, então não é o Júlio sendo repetitivo, calma. E também temos aí a nossa 6800 XT com direito ao Ray Tracing, mas como a gente está falando, talvez de início, muito provavelmente, 99,9%, que você terá mais desempenho com a 3080. Vamos colocar um cenário aqui hipotético. Você abre o seu Cyberpunk 2077 num dia de São Nunca e você bota 3080 para 4K. Aí você vai bater ali 65 FPS com tudo desligado, Ray Tracing, DLSS, 65 FPS no pau a pau. E aí você abre a 3080 e você vai entregar 90 FPS. Primeiro que você já está sobrando com qualquer uma das duas para isso, porque a sua TV 4K é 60 Hz, e o seu monitor também. Não, minha TV 4K é 120 Hz, burguês safado. Beleza, então você vai ter ali uns 10 FPS a mais? Acho muito, porque se você tiver a 65 FPS no Cyberpunk, 10% de diferença, que já seria bastante na prática, no dia a dia, nós colocaríamos ali mais 6, 7 frames, então iria de 65 para 72. Puta diferença. Nossa. Só que aí na hora do vamos ver, você liga Ray Tracing com tudo ativo, não liga DLSS, óbvio que você vai cair o desempenho, vamos supor que você caia para 45 com a 3080. Só que com a RX 6800 XT, tu caiu para 35. Porque a diferença entre elas ficou na casa dos 20% no Port Royal. Se você somar 35 mais 20%, você vai para 42, vai ficar mais ou menos ali. Então, você teria um desempenho pior com o Ray Tracing ligado na AMD do que com o Ray Tracing ligado na NVIDIA. E Cyberpunk vai ter uma porrada de recursos Ray Tracing, são 4 recursos ao todo, né? Então não é só o reflexo, não é só a sombra, vai ter uma caralhada aí. Watch Dogs Legion, coisa e tal, outros jogos também. Então, meu caro, se você ligar o DLSS na NVIDIA, esse desempenho que já é melhor, ainda pode te levar a cravar aí os 60 FPS. Você vai escolher entre qualidade ou desempenho. Você tem os dois gimmicks. No caso da AMD, ela tem uma solução similar com inteligência artificial para tentar te garantir um pouco mais de desempenho. Inclusive, pode dar mais desempenho do que na NVIDIA, mas uma qualidade visual inferior. Então, na hora de você jogar o jogo supra-sumo que você está esperando e que ainda não está sendo otimizado completamente para o Ray Tracing da AMD, mas Ray Tracing da AMD é diferente do Ray Tracing da NVIDIA, a gente já falou isso, vai falar no outro vídeo específico. Pode ser que você tenha mais desempenho, muito provável, é uma coisa que está sendo especulada e que todo mundo espera, o desempenho será melhor na NVIDIA. Então,
Uma coisa é na apresentação você vê a 6800 XT, porra, $50 a menos e vai bater surra de pau mole na Nvidia. Na hora do vamos ver, na hora que você for jogar, na hora que você for assistir um review, na hora que você vê os reviewers mostrando detalhadamente tudo das placas, terão cenários que você verá, se os carros que estão passando deixar, terão cenários que você verá a placa da Nvidia à frente, ponto final, me cobre depois. Não é que eu estou torcendo, eu analisando tudo que a gente vê do mercado e das filters das duas placas, é isso que vai acontecer. A médio e longo prazo, novos jogos, multiplataforma, focando num ray tracing um pouco mais econômico para os consoles, que não vão dar conta de rodar 500 filtros de ray tracing ao mesmo tempo, como você vê no Control. E aí isso trazendo para o PC, e de repente a AMD não pedindo para que eles coloquem mais, e a Nvidia não tendo passando essa obrigação para o desenvolvedor de colocar 500 mil filtros a mais, pode ser que você rode com Ray Tracing padrão, o Ray Tracing padrão de console, né, que vai ter no console da Sony e da Microsoft, pau a pau, ou até melhor na AMD. Como assim, Júlio? Explica. Eu vou te explicar. Digamos que no console você tenha um Far Cry 6, sendo lançado com Ray Tracing em março, porque ele foi adiado e não mais em fevereiro. E ele vai ter lá no console Ray Tracing na sombra ou na iluminação global para ficar legal. Não tem reflexo nem nada. O console dá conta de rodar. E aí você vai parar de rodar 4K 60 para rodar 30, coisa e tal. Na hora que você trouxer isso para o PC, como dentro do console já tem essa placa com a mesma arquitetura da AMD, a AMD não vai sentir essa dificuldade no PC. A Nvidia também não, ela já tem know-how no Ray Tracing, tem os RT Cores dedicados para isso, ficaria pau a pau. Só que aí, digamos que a Nvidia chegue para a Ubisoft, como ela chegou para Watch Dogs Legion, né, que também é da Ubisoft, e fale, nós queremos um Hairworks, entre aspas, de um Ray Tracing, um filtro a mais. Eu quero que você coloque nesse jogo, eu vou te ajudar no desenvolvimento, para você colocar ali não só essa coisa da iluminação global, eu quero que você coloque também o reflexo, quero que você coloque também a nuvem volumétrica, a sombra, quero que você coloque outros filtros do Ray Tracing. E aí, meu parceiro, se você ligar todos os filtros do Ray Tracing, é capaz que ele continue rodando melhor na Nvidia e com o recurso do DLSS ativo do que na AMD. E você utilizando o Ray Tracing no médio, por exemplo, que seria o equiparado ao do console, você fique pau a pau nas duas, porque aí a AMD vai dar conta. E ela vai ter otimização em cima disso, de driver, da própria arquitetura, e vai melhorando com o tempo. É só você lembrar que o Ray Tracing na primeira geração ali da RTX 2000 era ruim lá no começo, era difícil rodar e foi melhorando dentro da própria geração. E agora, de uma geração para outra, também houve melhorias. Então imagine aí que vai melhorar de RDNA 2 para RDNA 3 e dentro agora da própria geração, se você comprar uma 6800 XT, rodando hoje, rodando daqui 6 meses, 1 ano, a gente viu na própria Nvidia que isso também foi sendo otimizado com o tempo. Os desenvolvedores foram entendendo a linguagem. Júlio, mas é DXR está dentro do Windows também, então é óbvio que vai ser igual para todo mundo. Não é o que eu espero. O Hairworks roda lindamente no The Witcher 3 numa Nvidia e roda porcamente numa AMD. E a Nvidia tem essa fama de tecnologias proprietárias. Você deve ter opções dentro da biblioteca da AMD para que seja feita uma qualidade gráfica bacana, que você vai dar atenção para isso, vai querer jogar com uma placa da AMD, coisa e tal. Mas não são tecnologias proprietárias. O desenvolvedor coloca se ele quiser, a AMD coloca para ele uma biblioteca, fala, olha, eu tenho isso aqui para reflexo, que é muito legal, muito bom, e não dá queda de desempenho, é muito mais usual do que você só tochar Ray Tracing aí. E tem, já a AMD falou algumas coisas sobre isso. Então ela pode colocar filtros próprios da AMD, abertos para todos, que vai rodar bem em todos, próprios da AMD, mas que é abertos para todos. Qual o exemplo disso? Vai, 3FX do cabelo da Lara Croft, rodava bem em todo mundo. FreeSync, roda bem em todo mundo. Mas, que a Nvidia pode vir e lançar um similar e falar, não. Você tá falando aí dessa tecnologia que deixa o reflexo bonitinho e tal, e não pesa nada e tá aberto para todo mundo? Mas nós temos um mais legal ainda com o Ray Tracing. E o seu placebo, seu cérebro vai dizer para você que é melhor você rodar com G-Sync do que FreeSync, com o reflexo da Nvidia do que aquele, com o Nvidia PCSS para sombra do que uma sombra normal,
que não vai mudar nada na sua qualidade visual ou na sua vida, ou uma qualidade visual que você não vai nem perceber e que vai te obrigar a comprar outra placa de vídeo. É mais ou menos como você dar ouvido pro demônio que habita no MSI Afterburner. O capeta que tá ali dentro, dizendo pra você que você precisa ligar o Riva Tuner e dar atenção a 3 FPS a menos que você tem que o seu amiguinho, faz um overclock. Aí não deu pra você tirar esses 3 FPS de gap, compra outra placa de vídeo. E tu vai lá e compra. Tu vai lá e compra porque você ouviu o capeta falando isso pra você. Então eu tô tentando te dizer que é muito possível que você tenha uma experiência de uso, prática, no dia a dia, muito próximo. Seja para Ray Tracing, para o que for. O que vai te fazer falta, e para mim faria, e talvez eu não saia mesmo da NVIDIA por causa disso, é o ecossistema. GeForce Experience é bom. Shadow Play melhorou muito. Broadcast é promissor. Tudo isso não tem do lado de lá. Ah, mas tem o Relive. É uma porcaria, precisa melhorar muito. A interface do usuário é feia, é ruim e não é fácil de usar. Ponto. Tá, e o Reflex para melhorar o desempenho, coisa e tal, também vai ter do lado de lá. Algo similar aberto, a AMD está colocando isso para os desenvolvedores aproveitarem. Então também tem uma solução equiparável para do lado da AMD. Ah, mas o DLSS e tal, a gente já falou dele aqui, vai falar também depois mais profundamente. Estou tentando não ficar repetitivo no vídeo. Tudo isso vai ter do lado de lá. Só que você imagina que as coisas do lado de cá da NVIDIA já estão maduras, já estão amadurecendo muito, já está no mercado, óbvio que de início a AMD vai engatinhar em algumas coisas. Então se você não dá atenção para nada disso, o que importa é o seu bolso, cada 500 conto te importa, e você só quer performance bruta para rasterização, você não vai nem ligar Ray Tracing, você quer só jogar, meu irmão, 6800 XT é uma placa para você. Ah, mas os 6 GB realmente não vai me fazer diferença eu ter 16 contra 10? Não, você tem 16 GB lá porque a AMD precisava dessa quantidade para entregar aquela largura de banda que ainda é baixa e para entregar aquele barramento. Não quer dizer que com 16 GB, 6 GB a mais, nossa, em 4K então vai fazer uso disso aí. Não. Se você ver em algum jogo, algum gameplay que está usando mais do que 12, 13, 14, e aí você fale, nossa, tá vendo? Então a 3080 não tem 16, ela está perdendo. Na verdade, está só alocando memória. Você não precisa dos 16. É isso que eu quero te dizer. Não olhe para isso. Ai, nossa, 16 versus 10. É legal a gente falar pro amiguinho, nossa, a placa da AMD tem 6 GB a mais. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Na prática, não. O que vai fazer diferença para a AMD é que a memória dela, mesmo sendo mais lenta, GDDR6 contra GDDR6X, ela tem uma arquitetura que permite que com 256 bits e com a memória mais lenta GDDR6, ela entregue mais desempenho, que é o Smart Memory, o Infinity Cache. Só que o Smart Memory só se você tiver um Ryzen 5000, a gente vai falar disso também num outro vídeo. Então, meu parceirinho, esquece esse negócio de 16 GB faz diferença, não troca essa ideia nos grupos aí não, que quem entende vai rir de você. É legal ter 6 GB a mais, mas talvez você precise disso em 2025. Então foque no desempenho bruto e na arquitetura como um todo, que através do Smart Cache, mesmo ela tendo menos barramento, vai fazer com que ela entregue mais desempenho bruto. Isso tudo consumindo menos. Você vai consumir menos, provavelmente aquecendo menos, e o 7 nanômetros da TSMC é o que permite isso aí, uma litografia melhor e mais preparada do que a Samsung em 8 nanômetros com a NVIDIA. 18 de novembro você vai poder comprar essa placa. Então espere, nós temos aí uma ansiedade grande, porque não tem 3070 e 3080 no mercado disponível assim a rodo, tá muito difícil, e a AMD promete que você vai conseguir comprar uma RX 6800 XT com tranquilidade. A ver, né? Então, esse vídeo aqui é mais para quem está vindo de fora e está procurando alguma coisa 3080 versus 6800 XT, coisa e tal. Então a gente deixa umas tags aí embaixo pro cara que está buscando no Google achar a gente aqui. Se você caiu de paraquedas e chegou aqui, me dá o seu feedback do que você achou do canal, do que você achou dessa explicação que eu tô te dando. Deixa o seu like e me fala, Júlio, conheci recentemente. Ah, Júlio, eu já vim acompanhando alguns vídeos, mas esse daqui eu quis clicar. Júlio, eu assisto todos os seus vídeos. Pareceu meio que um pouco repetitivo pra mim, mas que bom que eu assisti, porque tinha alguma coisa aí que eu queria ouvir, ou tava querendo saber, ou só porque eu sou curioso mesmo. Não importa, eu quero saber o seu feedback, beleza? Então, abraço, gente. É isso. Até amanhã.